Olá, meus amores! Vamos para a nossa aula de literatura e de redação. Hoje a nossa aula é juntinha, casada, porque o nosso conteúdo ele vai ser histórias em quadrinhos. Fiquem no aguardo, assistam a explicação. Olá, meus amores, que saudade de vocês! A nossa aula de literatura e de redação de hoje, elas irão ter os conteúdos casados. Por quê? Porque nas duas disciplinas nós iremos trabalhar histórias em quadrinhos. Para isso, na terça-feira, foi entregue para vocês uma atividade impressa e um texto informativo sobre histórias em quadrinhos. Já folhearam? Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre histórias em quadrinhos? A primeira história em quadrinhos foi The Yellow Kid, o Menino Amarelo. Ele foi criado por Richard Outcault. Os personagens de quadrinhos mais conhecidos em todo o mundo. Então, lá no textinho de vocês fala um pouco sobre a origem da história em quadrinhos, os personagens mais conhecidos. Então, leiam com bastante atenção. Um dos personagens mais conhecidos é a Mafalda, criada por Quino nos anos 60. Olha que lindinha a Mafalda, e ela é bastante inteligente e esperta. Outro foi Calvin e Haroldo, criados pelo americano Bill Watterson. Turma da Mônica, que foi criação de Maurício de Souza, Turma da Mônica e já é brasileira. As características das histórias em quadrinhos. A história é contada em quadrinhos, que são chamados de cartoons. Então, os quadrinhos, cada quadrinho daquele que a gente monta a história em quadrinhos é chamado de cartoons. A fala das personagens é disposta em balões de diversos tamanhos e formatos. Não lembram apenas a fala, mas também o pensamento. Então, aí nós temos um exemplo de balão de fala e um de pensamento. Mas também existem diversos balões para as demais sensações e ações existentes. Olhem aí alguns exemplos. No textinho de vocês, que vocês receberam, tem a explicação de cada modelinho de balão. Nas histórias em quadrinhos também é muito conhecido a onomatopeias. O que é as onomatopeias? São sons que os quadrinhos, às vezes, na maioria deles, aparecem. Olha aí um dos exemplos. Nhaque, som da mordida no sanduíche. Mas existem diversos outros onomatopeias. Ding-dong imita o som de uma campainha. Toc-toc imita o som de uma batida na porta. Atchim imita o som de uma pessoa espirrando. Bum imita o som de uma bomba. Buá imita o som de um choro. Nhaque imita o som de uma mordida. Mas também, para representar muitos sons ou expressões, nós também temos as interjeições, que são as expressões que indicam sensações e emoções, e são sempre seguidas de ponto de exclamação. Olha aí, puxa, surpresa, oba, demais, alegria, satisfação. Ah, socorro, aflição, desespero. Ai, ui, dor. Psiu, psiu. Apelo ou chamamento. Ufa, alívio. Os autores de histórias em quadrinhos são chamados de cartunistas,
que é o criador, né, dos cartoons, ou cartoon, que significa um esboço, um desenho. Os principais no Brasil são Ziraldo, que também criou o Menino Maluquinho, Maurício de Souza, o autor da Turma da Mônica, Maurício Ricardo, Glauco Vilas Boas e vários outros. Então, isto é um pouquinho da história em quadrinhos. Vou estar explicando para vocês as atividades que vocês receberam, ok? Então, como eu havia dito, né, a nossa explicação ela vai ser sobre as histórias em quadrinhos, que vocês acabaram de ver. Leiam com bastante atenção a atividade impressa de redação, porque ela explica detalhadamente ainda mais sobre o que é história em quadrinhos, ok? No final da atividade, tem a produção de uma história em quadrinhos, a realização do Vamos Praticar. Então, caprichem na atividade de redação. Na próxima semana, com o conteúdo ainda História em Quadrinhos, vocês terão a atividade avaliativa. Ela será dia 31/7, também voltado a histórias em quadrinhos. Qualquer dúvida, estarei à disposição para auxiliar. Mas vamos para a atividade de literatura agora? Pois é, a atividade de literatura é histórias em quadrinhos, só que do livro paradidático lido por vocês. Por esse motivo que eu não deixei que vocês devolvessem ele para a escola, porque vocês poderiam estar pegando ele, observando, né? Fazendo a releitura de algumas páginas que vocês querem fazer para a história de quadrinhos de vocês. Como é que vocês irão produzir? A história em quadrinho é em formato de livreto. Como é que eu vou fazer? No envelope de vocês, eu coloquei 5 folhas sem pauta. Essas folhas será para utilização para fazer a história de quadrinhos de vocês. Vocês irão pegar essas 5 folhas sem pauta. Individualmente, vocês irão, cada uma folha de cada, para dobrar ao meio certinho para não errar, até dobrar 5. Depois de dobrada, ela vai formar um livrinho assim. O que vocês irão fazer? Na primeira página, vocês irão fazer a capa do livro lido e fazer um desenho que represente este livro. Nome e o desenho. Embaixo, vocês irão criar o nome da editora. Qual vai ser a editora de vocês? Vocês irão criar. E embaixo do nome do livro, o autor real do livro. A editora que vocês irão criar e o ilustrador, vocês vão fazer no cantinho abaixo da imagem. Quem é o ilustrador? Vocês. Porque vocês irão criar as histórias em quadrinhos de vocês. Ok? Então, a capa é essa produção que vocês irão fazer. Título do livro, uma imagem que representa, criar a editora, autor e o ilustrador. Quem é o ilustrador? Vocês. Ok? Compreendido até aí? Nas demais folhinhas é onde vocês irão iniciar a história em quadrinhos de vocês. Eu vou estar enviando aí no grupo um modelinho de como é que vocês podem estar fazendo essa história em quadrinhos. Por quê? O modelo dos quadrinhos, viu? Porque a história é vocês que irão criar. Por quê? Talvez vocês tenham dúvidas na disposição de como é que eu vou colocar os quadrinhos. Aí eu vou estar dando alguns exemplos. Pode ser de 3, de 2. Vai ficar a critério e desenvolvimento de vocês. Eu vou estar só dando uns exemplos e vocês podem fazer como vocês preferirem. Mas vocês não podem esquecer que, como é a releitura do livro paradidático lido, vocês terão que produzir todo o livro. Mas, professora, são poucas folhas. Ou, professor, o livro é grande, como é que eu vou fazer? A história em quadrinhos de vocês
terá que ter começo, meio e o fim do livro. Então, fiquem atentos às partes principais do início do livro que você gostaria de colocar, do meio do livro e o final da história. Qual foi o desfecho? Aí você vai organizar direitinho a quantidade de páginas e a quantidade de quadrinhos para fazer todo esse desenvolvimento. Ok? Qualquer dúvida, estarei disponível para ajudá-los. Por que eu estou enfatizando em começo, meio e fim do livro lido? Porque no resumo, a última atividade que vocês entregaram na terça-feira foi a realização do resumo geral do livro. E eu percebi que teve muitos estudantes que não fizeram esse resumo geral. Talvez seja porque não tenham terminado de ler o livro. Então, vocês têm este tempo para terminar de ler este livro. Professora, a atividade dessa história em quadrinhos já é para amanhã, para mim te entregar essa história em quadrinhos pronta amanhã? Não. Não é obrigado a me entregar já pronta amanhã. Na atividade de literatura, vocês receberam uma folha, né, onde tem explicando todo o roteiro, como é que deve ser feito para auxiliar essa história em quadrinhos. E antes deste roteiro, tem escrito assim: organização do que será apresentado. Nessa organização do que você irá apresentar nessa história em quadrinhos, você vai fazer um resumo geral do que você vai colocar na sua história em quadrinhos. O que você gostaria de colocar no começo, no meio e no final? Aí você vai escrever o que você iria contar. Porque ali eu vou estar acompanhando se o que você anotou é o mesmo que você produziu na sua história em quadrinhos. Tá vendo o quadrinho aqui? Nada certo. Mas é um quadrinho, foi o Luan que fez, sobre os planetas. Tá vendo? Vocês também conhecem, vocês também conseguem fazer uma história em quadrinhos. Ele fez temos ali o planeta Terra, Saturno e o Sol. Uma espaçonave, eu acho. Mas olha aí, então sejam criativos na história de vocês, se baseiem em toda a história lida, relembrem, releiam, se for necessário, algumas páginas para lembrar o que vocês gostariam de colocar, ok? Estarei à disposição para auxiliá-los. Voltando à história em quadrinhos, já toda prontinha, vocês irão fazendo e me mostrando. Durante a semana pode me mandando mensagem que eu estarei acompanhando, mas dia 31/7 eu já quero ela prontinha, ok? Aí me manda uma foto ou um vídeo curto, folheando rapidinho, só para me dar uma olhada, certo? Bons estudos, caprichem na produção e estarei disponível para auxiliá-los. Tchau, tchau!